Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tesouro Direto ao Ponto. Uma parceria especial entre Inter, Me Poupe, B3 e Tesouro Direto para falar de uma coisa que todo mundo gosta: dinheiro. É tão importante quanto o dinheiro é saber cuidar dele, né, gente? Fazer seu dinheiro trabalhar por você, para alcançar seus objetivos e realizar os seus sonhos. Tudo isso é possível se a gente tiver o conhecimento e as ferramentas certas. Então, bora falar sobre elas? Tesouro Direto. Como vive? Onde mora? Do que se alimenta? Para responder essas e muitas questões sobre o investimento mais seguro do Brasil, reunimos aqui duas grandes especialistas no assunto. Primeiro, ela que sabe tudo sobre finanças, nada mais, nada menos que a economista-chefe e diretora de relação com investidores do Inter, Rafaela Vitória. Aê! Olá, é um prazer estar aqui, falar desse tema tão importante que é investimento e de uma maneira simples, que é como a gente aqui no Inter gosta de fazer. Maravilha! E agora, simplesmente, gente, a fundadora do maior canal de finanças do mundo, responsável por democratizar a educação financeira para milhões de pessoas. Ela, dona e proprietária da Me Poupe, Natália Arcuri. Prazer estar aqui, Maíra, Rafaela. Falar de Tesouro Direto é sempre uma alegria, um prazer e poder democratizar, fazer um talk show assim divertido. Para quem ainda não sabe como ganhar dinheiro com o Tesouro Direto, esse vai ser nosso objetivo aqui. Então se prepara e fica até o final desse vídeo que você vai aprender muita coisa. Aí, vão ter muitos tesouros aqui para vocês, hein? Muitas dicas valiosas. E eu queria começar, então, fazendo algumas perguntas bem básicas, né? Sobre investimentos. Então, vamos lá, Nath. Quem que deve investir? Todo mundo deve investir. Na verdade, hoje, quando você nasce, você já ganha um CPF, né? Quando eu nasci, eu não tinha um CPF, quando nasci nem RG, teve que fazer depois. Hoje, quando nasce uma criança, já nasce um CPF. E se nasce um CPF, nasce uma pequena investidora, um pequeno investidor. Inclusive, você pode abrir sua conta para o seu filho, para sua filha, assim que ele nasce, né? Você abre uma corretora de valores, num banco, e já consegue, inclusive, fazer uma conta no Tesouro Direto, já consegue, inclusive, começar a investir para essa criança lá no futuro, porque quanto antes você começa, menos dinheiro você precisa colocar. Então, quem pode, deve investir? Todo mundo. Porque, por exemplo, no Tesouro Direto, o valor mínimo de investimento são R$ 30. Maravilha. E, Rafa, a gente ouve, né, muito que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe. É verdade mesmo? Sim, quando a gente fala de investimento, é sempre importante lembrar que investimento sempre tem risco. Não existe um investimento totalmente livre de risco, nem no Brasil, nem lá fora. Mas dentro as possibilidades de investir que a gente tem no Brasil hoje, o Tesouro Direto é sim o investimento que tem o menor risco aqui no Brasil. E por quê? Porque quando a gente olha risco de investimento, a gente fala de risco de mercado, risco de poder de compra, que é o risco de inflação, risco de liquidez, e o risco de crédito, que é o pagador, né? A gente compra um título de investimento, do outro lado tem um pagador, pode ser um banco, uma empresa ou o Tesouro. Quando é o Tesouro, esse é o menor risco que tem, né? O Tesouro emite sua própria moeda, então o risco de não pagamento desse título é praticamente zero. Além disso, o Tesouro Direto também tem liquidez diária, então o risco de liquidez ali é muito baixo. Então a gente fala que sim, o Tesouro Direto é o investimento de menor risco que a gente tem no Brasil hoje. Então, para quem está começando, é muito bom também, né? Para continuar esclarecendo todas as nossas dúvidas, eu vou convidar vocês duas, né, para uma dinâmica. Vamos lá. É hora da nossa caça ao tesouro. Vamos em busca do melhor tesouro para cada objetivo, hein? Olha só, gente, a gente separou algumas perguntinhas aqui, que são as principais características dos diferentes títulos, né? Para ajudar quem está nos assistindo a entender como escolher de forma inteligente o melhor tesouro para você. E é o seguinte, eu tenho umas plaquinhas aqui com algumas frases, já vou até pegar a primeira delas aqui, e tem situações, ideias que as pessoas, né, nos dizem assim, vocês vão dizer pra gente qual tesouro elas devem investir nessa situação aqui, ó. Vou começar a minha reserva. Onde que eu vou colar essa plaquinha aqui, gente? E aí? Bom, se é uma reserva, lembrando que reserva é que a gente está falando, né? Se é a reserva de emergência, que é um dinheiro que você precisa a qualquer momento, é um dinheiro que não pode precisar, sei lá, tirar antes do prazo. Lembrando que
Os outros tipos de tesouro, que não é esse que a gente vai falar aqui, você precisa respeitar aquele prazo de vencimento. Ou seja, se está falando que é Tesouro IPCA 2045, é para 2045. Agora, para reserva de emergência, tem que ser um tipo de tesouro que você consegue tirar a qualquer momento. Nesse caso, na minha visão, quero ver de Rafa, é Tesouro Selic. O ideal para quero montar e começar minha reserva, Tesouro Selic. Exatamente, o Tesouro Selic é o mais apropriado para uma reserva de liquidez ou de emergência. Então pronto, tá aqui. Vamos para o próximo, né? Próxima plaquinha. Não tenho pressa para realizar esse sonho. E aí, para onde essa vai? O que você acha, Rafa? Eu acho que se a gente tem um prazo, um horizonte de investimento longo, eu vou de Tesouro IPCA. Tesouro IPCA, porque assim ele vence a inflação todos os anos. É aquela coisa, é um plano importante, é um objetivo muito importante. Eu não tenho a possibilidade de deixar o meu dinheiro perder para a inflação nesse prazo. E o Tesouro IPCA, ele obriga o dinheiro a vencer a inflação todos os anos até o vencimento. Então, para uma pessoa que não tem pressa, mas tem o objetivo, por exemplo, de comprar uma casa, ou, sei lá, fazer um casamento, porque tem gente que não tem pressa para casar, né? É melhor, tá no Tesouro IPCA 2045, bem, vamos esperar até lá. Então, o Tesouro IPCA é uma boa pedida, sim. E o Tesouro IPCA, ele é o meu título favorito. Eu sou investidora de Tesouro IPCA já há muitos anos e acho que uma das grandes vantagens que a gente tem, que é uma vantagem para o investidor, mas uma desvantagem para o governo, é que o Tesouro IPCA ele tem um dos melhores rendimentos que a Sim. gente pode encontrar no mercado. Lembrando, a gente falou que Tesouro é um investimento muito seguro e aqui você tem a segurança com uma rentabilidade muito elevada. O Tesouro IPCA hoje rende mais ou menos, em média, IPCA mais 6% ao ano. Então, é um juro real bastante generoso, vamos dizer assim, 6% ao ano. Lembrando que quando a gente investe por um prazo mais longo, 2045, você tem o poder dos juros compostos a seu favor. Sim. E esse é um poder muito grande, principalmente quando você soma a inflação a ele. E aí uma dica extra aqui, Maíra, para quem quiser ver o dinheiro crescendo, ganhando da inflação todos os anos, e lembrando que não é só 2045, tem 2035, acho que tem algum que é um pouco mais... 2028. 2028, tem vários tesouros IPCAs. Quando a gente fala sobre acúmulo, fazer o dinheiro trabalhar e se acumular cada vez mais, a gente está falando de Tesouro IPCA+, não é o Tesouro IPCA juros semestrais. Juros semestrais é para a galera que já está com o bode na sombra, assim, sabe, curtindo, recebendo a grana passiva. Aqui é Tesouro IPCA sem juros semestrais. E lá, quando você for entrar, né, na sua corretora, no seu banco, ou no próprio Tesouro Direto, tá lá, Tesouro IPCA. Aí tem o outro que é Tesouro IPCA, juros semestrais. Não pega esse. Para quem quiser, para quem quer acumular, assim como eu e Rafa, é Tesouro IPCA. E a vantagem do Tesouro que não paga os juros é uma das vantagens de você não precisar fazer o reinvestimento. A gente sempre fala isso quando a gente investe em renda fixa e muitos títulos remuneram os juros, pagam na conta, o dinheiro cai na conta, a gente gasta, né? Tá ali, caiu na conta, né, dia 15, né, quem tem muito fundo imobiliário adora, né, dia 15 cai o dividendo, cai os juros na conta, você fala, já posso gastar. Não, esse juro a gente deve reinvestir. E o Tesouro IPCA principal, que são os títulos que não pagam juros, ele faz isso por você. Ele já está ali ele vai sempre reinvestindo, o bolo crescendo. Então você não precisa esquecer, não precisa lembrar, né, você não vai esquecer, não precisa lembrar. Aliás, Tesouro IPCA também é para os indisciplinados. Você que quer um boletinho para chamar de seu, você consegue, inclusive, programar investimentos em todos eles, né? Mas o Tesouro IPCA é legal, porque você vai lá, programa uma vez só e todo mês ele já vai direto lá para o Tesouro IPCA. Você não precisa fazer nenhum esforço. Você programa lá na corretora uma vez só e depois é só viver a vida, curtir a vida e o dinheiro está sendo investido e o Tesouro está fazendo esse trabalho para você. Gostei dessa dica. Agora, eu acho que muita gente vai gostar do que elas vão dizer sobre quero turbinar a minha aposentadoria. E aí, qual a melhor opção? Vou deixar a Rafa falar.
Não, isso está fácil, né? Fácil. Quem pensa em aposentadoria pensa em necessidade de renda, que é o oposto do que a gente falou no Tesouro IPCA principal, que é eu quero ter um investimento de prazo indeterminado, e é bom lembrar, né, quando a gente se aposenta, a gente não sabe, né, até quando a gente vai precisar dessa renda. Então, é sempre importante lembrar que a gente precisa também ter horizonte de investimento. As pessoas vão se aposentar com 60, 65 anos e podem viver em mais 30 anos dessa aposentadoria. Então, também temos um horizonte longo aqui, mas precisa da renda. Então, eu diria que é o Tesouro Renda Mais. Concordo, e o Tesouro Renda Mais é uma inovação do Tesouro Direto, Maíra. Ele é bem recente, mas ele é uma mão na roda para quem, inclusive, quer ganhar mais do que a previdência tradicional. Porque previdências existem várias. Quando a gente fala sobre o Tesouro Direto Renda Mais, ele também vai render acima da inflação, seja no período que você está acumulando dinheiro, então você pode acumular dinheiro por 5, 10, 20, 30 anos, e depois você vai receber esse dinheiro como se fosse num programa de previdência privada por 20 anos. Exatamente. E uma outra vantagem do Tesouro Renda Mais, parecida com a do Tesouro IPCA, quando você investe com um horizonte longo, você ganha essa taxa generosa que a gente falou aqui. Então, o Tesouro Renda Mais, por ter prazos longos, apesar de, a partir daquele determinado ponto, você começa já a receber o rendimento, ele tem também a oferta dessas taxas hoje, como a gente comentou aqui, próximas de 6% de juros reais. Então, hoje é um dos melhores momentos que a gente tem para investir tanto no Tesouro Renda Mais quanto no Tesouro IPCA, porque a gente está realmente num momento de alta de juros, e quando você investe num prazo longo, você não tem esse risco do reinvestimento. Quando a gente fala de 6%, é a inflação daquele período inteiro, mais os 6% em cima daqui. Então, seu dinheiro vai crescer 6% acima da inflação. E lembrando que a inflação é o que corrói o teu poder de compra. Você vai empobrecendo se você não faz o seu dinheiro crescer. Seu dinheiro que hoje está na conta corrente, ele está diminuindo. Você está vendo lá, o dinheiro é o mesmo. Coloquei R$1.000, está lá na minha conta corrente, continua R$1.000, mas não, porque os preços aumentaram. Os preços dos produtos, dos serviços vão aumentando. Então, quando a gente coloca num Tesouro IPCA ou num Renda Mais, ele vai garantir que seu dinheiro vai crescer de acordo com a inflação e ainda vai superar, nesse caso, em 6%. Bom, agora a última, hein, gente? Acho que essa pessoa que ela precisa de garantias, né? Eu quero saber quanto que eu vou ganhar, né? Acho que só sobrou o pré-fixado. É O isso, né? pré-fixado é o tipo de tesouro direto, e vale para tesouro direto e para outros tipos de investimentos também, que é quando você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Mas, Nath, nos outros eu não sei. Não, você não sabe. Você só sabe que você vai ganhar. Mas, por exemplo, num Tesouro IPCA, ele vai te pagar 6% mais a inflação. Mas, se tudo der certo, a inflação vai diminuir com o tempo. Então, você não sabe exatamente quanto, porque um ano a inflação pode ser 3, no ano pode ser 2, no outro pode ser 10. Você nunca sabe. Aqui no pré-fixado, você sabe exatamente. A gente tem uma taxa Selic de 10,5%, então você sabe que o seu dinheiro vai render aquela taxa entre 11% e 12% ao ano. Não importa o que aconteça com a inflação, não importa o que aconteça com a taxa Selic, naquele prazo que está lá no Tesouro Direto, você tem certeza que vai ganhar aquilo que foi combinado entre você e o Tesouro Direto. Gente, depois dessa aula aqui, viu? Até quem não estava pensando em investir vai começar a dar seus pulos, fazer seus planos. Eu já tomei um puxão de orelha, eu vou ficar mais esperta. E não importa se você está olhando para a aposentadoria lá na frente ou para a sua viagem dos sonhos, né, daqui a alguns anos, o Tesouro vai te ajudar. E agora é hora do quadro que vai convencer até os mais desconfiados da importância de se ter uma reserva financeira, aquela que você já aprendeu como conquistar com o Tesouro Selic, hein? Quer ver? É o Salvo pelo Tesouro. Vocês aí da plateia, viu, gente? Agora é a hora de vocês, hein? A gente vai querer que vocês contem uma história de algum perrengue que vocês passaram e que só não foi mais perrengue por causa da reserva, né, de emergência que estava lá bonitinha no Tesouro esperando. Quem vai querer contar uma história aí pra gente? Pode vir. Vem cá. Meu nome é João e hoje eu vim contar uma história sobre como ter uma reserva de emergência me ajudou numa situação de imprevisto. Eu tenho um amigo de longa data, a gente cresceu junto, ele foi padrinho do meu casamento, eu sou padrinho do casamento dele, e recentemente ele comprou uma casa nova.
E me ligou, me chamando pra gente, ele já tinha terminado de decorar e etc. Falou, João, a gente já deixou a casa do jeito que eu gostaria, já decorei, tá super bonito e gostaria que você, sua esposa e sua filha viessem aqui para conhecer. Eu falei, não, legal, estamos dentro. Inclusive, eu consegui comprar um vaso decorativo para deixar na minha sala, que há muito tempo eu estava procurando, eu falei, super legal. E no dia do churrasco, foi eu, minha esposa, minha filha, e a gente estava na área gourmet da casa, conversando e etc. E minha filha estava brincando pela casa. De repente, a gente ouviu um barulho. Aí o vaso. E na hora eu pensei, claro, machucou. E aí a gente correu para a sala, pensei que tinha acontecido alguma coisa mais séria, enfim. Com ela não, graças a Deus, mas com o vaso sim. O vaso caiu, quebrou, e na hora foi assim, eu fiquei super sem graça, eu já sabia que era um vaso super caro, que ele tinha tido um trabalho danado para tentar conseguir comprar. E eu falei, Pedrinho, fica tranquilo, mesmo não sabendo o preço ainda, fica tranquilo que eu vou dar um jeito de tentar pesquisar um no dia seguinte e comprar para você. Perguntar É. quanto custou, Pedrinho? Pois é, eu deixei isso para depois. No dia seguinte, eu procurei esse vaso, tipo, tive maior trabalho para tentar achar, consegui Mas o Pedrinho chegou para você, João, então, amigos, vasos à parte, ele falou que não diretamente, mas deu para perceber deu? pela expressão que ele fez. E o pra mim. vaso era de quê, assim? De... Eu acho que era de Ouro? cristal. Ah, tá. Eu imaginei uma cerâmica, assim. No dia seguinte, quando eu consegui achar, esperava que eu não tivesse conseguido, R$10.000 o valor do vaso. Um vaso? Ai, meu Deus. Juro. E assim, a gente tinha acabado de reformar o meu apartamento, estava tipo, bem descapitalizado, e eu falei com a minha esposa, olha, a gente vai ter que tomar esse prejuízo porque é o certo a se fazer. E aí foi salvo pelo Tesouro, porque eu sempre tive o hábito de tirar parte da minha renda para colocar no Tesouro Selic pela segurança, conveniência, praticidade, enfim. E aí foi feito. Fiz o resgate, fiz a compra do vaso, entreguei para ele, foi tudo resolvido. Fui salvo pelo Tesouro, graças, assim, e hoje eu valorizo ainda mais o que eu já valorizava, a importância de ter uma reserva de emergência pelas eventualidades que pode acontecer. Não imaginava que seria para pagar uma coisa que nem minha era, né? Mas, enfim, é por isso que é imprevisto, é eventualidade, mas no final deu tudo certo. Já conseguiu recompor sua reserva? Ainda não, mas em breve eu chego lá. Tá caminhando. Você voltou na casa do Pedrinho? Hoje eu falei com ele que se a gente for fazer churrasco é só por vídeo ou a Clara não pode ir. Eu acho que ele não tem filho, esse Pedrinho, hein? Não tem. Porque quem tem filho não põe um vaso de cristal na sala, né, gente? Vamos combinar. Perfeito. Mas tudo Exato. certo. Bom que ele aprende também, né? Pois Todo é. mundo aprendeu com a história. Mas que bom que você tinha essa reserva, Eu acho que hein? quem mais Ufa, aprendeu na história salvou. foi eu, no caso. Salvou mesmo. É isso. Obrigada, Muito João. obrigado, pessoal, Valeu. pela Obrigada. participação. Temos mais uma pessoa, será, para contar uma história? Ei, agora uma mulher. Ótimo. O João contou uma história, agora quem vai contar é a Priscila. Priscila. Seja bem-vinda. Qual que é a sua história de perrengue? Então, minha história é um pouco diferente. Então, assim, meu caso não é um caso de vida ou morte, mas é um caso de vergonha mesmo, sabe? Então, assim, eu trabalhava numa empresa de RH e aí eu fui convidada para dar uma palestra para mais de 300 pessoas para falar um pouco sobre retenção de talentos. E aí me senti a pessoa mais importante da vida. Fui lá, a palestra era em Recife, comprei roupa nova, cortei o cabelo, até a mala nova eu comprei. E aí cheguei super chique no hotel bem legal. Cheguei um dia antes, a palestra era no dia seguinte. E aí eu falei, vou jantar aqui no hotel, jantei uma comida muito boa, hotel muito legal. Quando eu fui para o quarto, passei na recepção e aí tinha aqueles potinhos com os doces. Era um docinho mais duro, peguei e subi no elevador para o meu quarto com o docinho. Quando eu mordi o docinho, senti uma coisa, um mal-estar, um trem estranho. E aí, Aqui em Minas é trem estranho com uma coisa estranha. Tudo é trem para trem nós. estranho. É assim, é isso mesmo. e aí fui correndo, engoli o doce. Quando eu cheguei, Ai, meu corri Deus. para o banheiro, fui olhar no espelho, cadê meu dente da frente? Na frente? Mentira, que Meu doce é dente esse que da eu nunca quero? frente. Meu Deus. Porque quando eu era criança, eu bati o dente na piscina e quebrei e tive que colocar uma prótese. E aí no doce, engoli tudo junto. Engoliu o E- dente? Engoli tudo, meu doce, o Deus. dente. Só pior. E Não aí? sei o que é pior, o vaso ou o dente. Ai, meu Deus. E aí fui ligar para minha mãe, desesperada. Mãe, me salva. E quando eu tava ligando para minha mãe, eu já vi que eu tava falando, assoviando. E só me vinha na mente a questão que eu ia dar palestra no dia seguinte. Desliguei já o telefone, corri para a recepção, conversei com a recepcionista e falei, pelo amor de Deus, me indica aí um dentista aqui mais próximo. Emergência, né? Uma emergência. E no dia seguinte, mesmo bem cedo, já fui para o dentista.
O dentista que ela me indicou era um lugar super chique. Na hora que eu entrei na recepção, eu falei, gente, eu vou morrer na nota aqui. E aí, fui atendida, fui muito bem atendida. Ele me passou o orçamento lá para fazer uma prótese reserva, provisória. E aí, quando eu olhei o orçamento, eu já caí para trás. Mas eu falei, eu não tenho condições de pesquisar um outro valor e eu tenho uma reserva de emergência. Então aí eu já consegui, resolvi tudo, consegui dar minha palestra, todo mundo adorou e graças à minha reserva que eu tinha lá, eu consegui resolver esse problema de vergonha mesmo. Nossa, salva pelo tesouro de Sim. verdade, assim, uau. E para isso que serve a reserva de emergência. Para uma Exatamente. emergência. E o seu sorriso é lindo, né, Priscila? A gente Obrigada. precisa elogiar, né? Deu tudo certo, dá para ver. Deu tudo certo. Obrigada. Obrigada. Eu quero saber quem aí vai continuar a dar bobeira e ficar sem investir no tesouro depois dessa, hein? Eu até quero arrepio. muito saber as histórias de quem está assistindo, se você ou gostaria de ter tido uma reserva, né, quando uma emergência aconteceu, ou se a sua reserva no tesouro, em qualquer outro lugar, te salvou assim. Eu adorei essa história aqui, de escutar as histórias do Também. povo, as tragédias salvas pelo tesouro, maravilhoso. Com certeza tem muitas, né, de quem está nos assistindo. Histórias boas também, né? Talvez Sim. de quem se aposentou e hoje É. tem uma Sim, aposentadoria confortável. confortável, Sim. com um poder de compra protegido para o investimento longo no tesouro e hoje pode desfrutar Sim, de uma porque viagem legal, por exemplo, na aposentadoria por conta disso. E isso incentiva muito quem está começando, quem tem essa dificuldade de ter a disciplina, saber que, poxa, valeu a pena, hoje eu estou usufruindo, porque mesmo numa emergência, valeu a pena. Porque se não é eles terem essa reserva, eles iam ter que pedir dinheiro emprestado e pagar juros altos, muito provavelmente, para realizar essas emergências, né? Então, quando você tem o dinheiro ali reservado, que inclusive o dinheiro está trabalhando para você, na hora que você tem o perrengue vai acontecer, né? A gente fala que é para imprevistos, mas os imprevistos eles são meio que previsíveis, né? Porque isso sempre pode acontecer. E é justamente quando tem esses eventos atípicos que muita gente acaba voltando vários degraus. Pô, tô juntando grana pro meu casamento, pra minha aposentadoria, mas dá um perrengue, eu tenho que tirar de um lugar. Quando você tem uma reserva, o dinheiro tá lá reservado e salvo mesmo para isso, para justamente não pegar de um outro plano mais distante, que é a história que não é porque é distante que não é Que não é prioridade. prioridade. Está anotado aqui, não vou esquecer não, Nath. E sempre lembrando, né, o tesouro tem liquidez diária. Você pode a qualquer momento, mesmo aqueles títulos longos que tem uma data de vencimento, a qualquer momento que você precisa, você pode ir na plataforma e fazer o resgate. O tesouro garante essa liquidez. E, Nath, todo mundo tem que investir, então nem que seja um pouquinho. Para aquelas pessoas que ganham pelo menos 2 salários para cima, você ter essa mentalidade de poupar um pouquinho, que comece com 30. E tem gente que acredita que só pode começar a investir num tesouro direto quando tiver muito dinheiro. E é o contrário. Você só vai ter algum ou muito dinheiro começando com aquilo que você tem hoje. Então é um erro você esperar ter 10 mil, por exemplo. Você vai chegar mais depressa nos seus 10 mil começando com 30 agora. Porque é o que a gente está falando aqui. Essa dinâmica dos juros que trabalham a nosso favor, elas aceleram o processo de crescimento. E hoje você está começando com 30. Daqui a alguns meses pode ser 35, depois é 50, depois é 100, depois é 200. Então a gente tem que começar com aquilo que a gente pode hoje. Tem 30, começa agora. O Tesouro já te proporciona isso também. Você vai lá, programa, o próprio Inter, acho que acredito que ele tenha essa programação automática, automatizo lá meu investimento, fiz aquilo uma vez só e eu vivo com o resto. E não é tipo, vou tirar 1.000. Não, tira 30, tira 35, 35, tira 50. Mas começa. Considerações finais, Rafa, para a gente estar Sim, chegando eu concordo muito com a Nath. Acho que não só a disciplina de poupar, mas a disciplina de deixar o investimento trabalhar por você.
eu acho que a melhor vantagem, né, a melhor taxa de investimento que a gente tem é o horizonte, né? Quanto mais longo for o seu investimento, mais ele vai render. A gente não precisa ficar hoje preocupado o que vai render mais no próximo mês ou no próximo ano, a hora de entrar e sair num determinado investimento. Essa não é a melhor maneira de poupar. A melhor maneira de poupar é a disciplina. As maiores taxas de investimento que você pode ter são taxas de longo prazo. Então, você deixar o seu investimento trabalhar por você é a melhor indicação de investimento que a gente pode dar hoje. E por isso que a gente gosta muito dos títulos do Tesouro, principalmente os títulos de longo prazo, porque o poder dos juros compostos são muito relevantes para te dar essa garantia de um retorno maior no longo prazo. Quanto mais o tempo passa, mais o dinheiro passa a fazer mais força ainda de trabalhar sozinho para que você não precise mais trabalhar. Então, essa paciência de ter o tempo a seu favor, junto com essa dinâmica dos juros compostos, numa taxa de juros, que é o que o Tesouro te proporciona, é magia, gente. Maravilha, obrigada a vocês duas, obrigada a quem nos assistiu. Vamos terminar nós três em pé aqui, né? Afinal de contas, 3 mulheres falando Pode. de finanças. Obrigada a todo mundo. Obrigada, foi um prazer. Um beijo para vocês, até o próximo. Espalhem esse conteúdo para todo mundo que precisa poupar e investir, não sabe por onde começar. De repente, essa pode ser a salvação de um dente quebrado, um vaso caído, E muito Uma mais. aposentadoria. uma aposentadoria, um carro enguiçado, um telhado que caiu, coisas do tipo. O Tesouro tá sempre aí para vocês. Gostei mais da aposentadoria, curtindo, né? Viajando. Viajando. Vamos ser Uma positivos. viagem, um Isso. casamento, Opa, um aí viver de renda, não é? Exatamente. Maravilha. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, até até a mais. próxima. Valeu.